Olá, meu nome é Alessandra, sou estudante de Direito da Faculdade Sul-Americana e o nosso grupo nessa noite irá tratar sobre o acesso à justiça previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 141. Ocorre que a previsão legal de acesso à via judiciária já tem na nossa Constituição Federal. Porém, a efetivação real dessa previsão nem sempre ocorre de acordo com as necessidades da comunidade, da própria sociedade. Por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 141, garante que toda criança e adolescente terá o acesso ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Poder Judiciário, para que tenha suas demandas levadas e aceitas e, ainda melhor, com garantia de gratuidade para suprir a hipossuficiência dessas famílias. É um tema bastante relevante porque nós estamos tratando de problemas socioeconômicos e culturais do nosso país, a acessibilidade às vias do Poder Judiciário. No entanto, sabemos que acessibilidade à justiça também vem através da representação. Por isso, o artigo 142 preconiza que os menores de 16 anos serão representados, mas os maiores de 16 e menores de 21, esses serão assistidos pelos pais, pelos tutores ou pelos curadores. Também é garantido o tutor ou curador definido pela autoridade judiciária que verificar quando houver uma colisão de interesses entre os pais e entre os filhos. Por quê? Para que melhor se estabeleça, sem dúvida de mérito, o que é melhor para a criança e o adolescente. Bom, então nós observamos que o Brasil passou por diversas alterações socioeconômicas e culturais e que com a acessibilidade à justiça efetivada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ficou mais claro, mais fácil para que essas pessoas procurem os seus direitos. Então, o artigo 143 e 144 ainda vem trazendo questões de grande relevância, que é a sigilosidade dos dados prestados pela criança e o adolescente. Por quê? As crianças e os adolescentes, eles não devem ser identificados em alguns fatos, em algumas ações, para que não sofram uma retaliação, para que não sofram um tipo de intimidação, nem as crianças e nem as famílias. Por isso, o artigo 143 e o 144, eles vão ditar que questões como identidade, nome, filiação, não devem ser divulgados. A ideia aqui é proteger a criança, proteger, inclusive, as futuras crianças que virão buscar esse meio, que não se sintam intimidados. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê para as crianças o acesso à justiça, crianças e adolescentes, o acesso à justiça de forma gratuita para as famílias hipossuficientes, através dos seus órgãos e com a sigilosidade dos dados. Boa tarde, meu nome é Manuel Basílio, vou falar da Justiça da Infância e da Juventude, o artigo 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao poder público estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre atendimento, inclusive em plantões. O artigo 227 da Constituição Federal fala dos preceitos da doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente e o advento da Lei 8.069 de 90. Diz que o papel da justiça, da infância e da juventude foi em muito qualificado, passando a ter uma atuação muito mais voltada às soluções dos problemas na esfera coletiva e preventiva, através do julgamento das ações civis públicas e outras demandas, destinadas à estruturação do poder público para fazer frente às demandas na área infanto-juvenil. Vou falar do juiz. Do artigo 146 ao 149 do ECA. É o artigo 146. A autoridade que se refere a esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou o juiz que exerce essa função na forma da lei de organização judiciária local. Vale mencionar, no entanto, que a Lei 8.069 de 90
e os princípios nela contidos também se aplicam a causas da competência de outros juízos, como é o caso do juízo civil e de família, quando envolve interesses de crianças e adolescentes. Vou falar um pouco do artigo 147 e 148 do ECA, que fala de competência. A competência para o processamento de ações que envolvem interesses de crianças e adolescentes em situação de risco é, em regra, do juízo onde os pais ou responsável possuam domicílio, configurando-se exceção àquele do lugar onde se encontra o infante, cuja competência somente será fixada na falta dos pais ou responsável. A regra é que a ação será processada perante o fórum do domicílio dos pais ou responsável, ainda que a criança ou adolescente encontre-se em local diverso. O artigo 149 do ECA fala que compete à autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar mediante alvará. Uma das atribuições impostas ao juiz da infância e da juventude foi justamente a de autorizar a participação de menores em eventos. A autorização a ser implementada é mediante a expedição de alvará específico. Levará em consideração as peculiaridades do local e a exigência de instalações adequadas. Boa noite, meu nome é Matheus e agora iremos discorrer acerca dos procedimentos, que são 4. Irei falar acerca da perda e da suspensão do poder familiar. Qual a diferença entre a perda e a suspensão do poder familiar? A suspensão do poder familiar ocorre quando o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, ou o pai ou a mãe forem condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão. Ocorre também a suspensão do poder familiar quando é caracterizado alienação parental. Já a perda do poder familiar acontecerá quando o pai ou a mãe castigar imoderadamente o filho, deixar o filho em abandono, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes e incidir reiteradamente no abuso de autoridade. E o que é o poder familiar? Segundo a professora Maria Helena Diniz, o poder familiar é um munus público, ou seja, um dever público, que deve ser exercido no interesse dos filhos menores quando não emancipados, sendo que o Estado controla, prescrevendo normas que arrolam casos que autorizam os magistrados privar o genitor de seu exercício temporariamente. Bom, o artigo 155 nos traz o procedimento para a perda ou a suspensão do pátrio poder familiar, que terá início por provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse. A aferição da existência de legítimo interesse para a propositura da demanda deve ser efetuada caso a caso, de acordo com as regras do Código de Processo Civil, não sendo necessária a presença de relação de parentesco ou vínculo efetivo com a criança ou adolescente. Nesse sentido, já há julgados na STJ. De acordo com o artigo 156, incisos, a petição inicial indicará a autoridade judiciária que foi dirigida, o nome, estado civil, a profissão e a residência do requerente e do requerido, dispensada a qualificação em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público, a exposição sumária do fato e o pedido, as provas que serão produzidas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Bom, havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária ouvir o Ministério Público decretar a suspensão do poder familiar liminarmente ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea mediante termos de responsabilidade. Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará, juntamente ao despacho de citação, independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar,
para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, ressalvado o disposto no parágrafo 10 do artigo 101 desta lei e observada a Lei nº 13.431 de 2017, na qual estabelece o sistema de garantia de direitos da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. No caso de indígenas ou quilombolas, o procedimento exige a intervenção obrigatória de representantes da FUNAI ou antropólogos. Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é obrigatória a intervenção junto à equipe profissional ou multidisciplinar de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista. Por possuir peculiaridades, a cultura indígena precisa ser compreendida e avaliada no contexto de toda e qualquer intervenção em matéria de infância e juventude. Dando continuidade, o artigo 160 trata que a autoridade judiciária requisitará, sendo necessário, a apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou a requerimento das partes e do MP. Enquanto o artigo 161 trata que, se o pedido não for contestado, o pedido da perda ou da suspensão do poder familiar, e tiver sido concluído o estatuto social ou a perícia, a autoridade judiciária dará a vista dos autos ao MP no prazo de 5 dias, salvo se ele for o requerente, e então o juiz decidirá em igual prazo. E o parágrafo 1º prevê que a autoridade judiciária determinará a oitiva das testemunhas para que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar, que neste caso é a perda do poder familiar, que estão previstas nos artigos 1637 e 1638 do Código Civil e no artigo 24 do ECA. Já o parágrafo 3º trata que, se o pedido importar em modificação da guarda, será obrigatória a oitiva da criança ou do adolescente, desde que seja possível e razoável. E o parágrafo 4º trata que é obrigatória a oitiva dos pais, sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido. E o parágrafo 5º trata que, se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judiciária requisitará sua apresentação para a oitiva. Já o artigo 162 prevê que, apresentada a resposta do pedido de destituição ou de suspensão do poder familiar, a autoridade judiciária dará a vista dos autos ao MP no prazo de 5 dias, salvo se ele for o requerente, e aí então será designada a audiência de instrução e julgamento. O parágrafo 2º prevê que na audiência de instrução e julgamento, presentes as partes e o MP, serão ouvidas as testemunhas, será colhido o parecer técnico oralmente e então as partes se manifestarão sucessivamente, sendo requerente, requerido e o MP, pelo tempo de 20 minutos cada um, prorrogável por mais 10. A decisão será proferida na própria audiência, como prevê o parágrafo 3º, sendo que, excepcionalmente, a autoridade judiciária poderá designar uma data para sua leitura, no prazo máximo de 5 dias. E o parágrafo 4º prevê que, quando o procedimento de destituição do poder familiar for iniciado pelo MP, não vai ser necessário a nomeação de um curador especial. Já o artigo 163, finalizando o procedimento da perda e da suspensão do poder familiar, prevê que o prazo máximo para a conclusão do procedimento é de 120 dias e cabe ao juiz, em caso de notória inviabilidade da manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou adolescente para a colocação em família substituta. E o parágrafo único prevê que a sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar será averbada no registro de nascimento da criança e do adolescente. Bem, cumpre salientar que a suspensão e a destituição do poder familiar
São medidas extremas e excepcionais. Só serão aplicadas quando não tiver outra alternativa, desde que também existentes os requisitos legais previstos nos artigos 1637 e 1638 do Código Civil, e também quando a medida for de interesse da criança ou do adolescente. Sem essa comprovação, não pode ser decretada a perda nem a suspensão do poder familiar, e a criança ou adolescente deve ter o convívio com a família restabelecido, ainda que de forma progressiva. É garantido aos genitores e ao infante o direito de visita, o que vai possibilitar que a criança tenha um crescimento saudável e que tenha contato com a sua família natural. Por fim, a suspensão ou a destituição do poder familiar vai atingir apenas os direitos e os deveres relacionados nos artigos 229 da Constituição Federal, 1634 do Código Civil e artigo 22 do ECA, não trazendo reflexos quanto à situação de pais e filhos para os demais fins e efeitos, persistindo o vínculo parental entre eles e, por via de consequência, os impedimentos matrimoniais, os direitos sucessórios recíprocos e o dever de prestar alimentos, previstos no Código Civil. E a perda da condição de filho só vai acontecer no caso de adoção por uma terceira pessoa. Olá, eu sou a Stephanie e vou falar acerca da colocação em família substituta, que está previsto do artigo 165 ao artigo 170 do ECA. A família substituta é a família que vai receber o dever de cuidar da criança ou do adolescente da maneira que deveria ter sido cuidado pela família natural. A família substituta só vai surgir se tiverem sido implantados programas na família natural ou se a família natural não existir, se a família extensa existindo for problemática, se a criança já estiver participado de acolhimento institucional ou de acolhimento familiar e nada disso tiver dado certo. A família substituta é o último caso. A preferência é que a criança fique cada vez mais próxima da família natural. Não existindo isso, é que a criança será colocada em família substituta. A colocação em família substituta pode ocorrer mediante guarda, tutela ou adoção. A partir do artigo 165 do ECA, é possível ter acesso ao procedimento que é necessário para que seja concedida a colocação em família substituta. Pelo artigo 165, já começa falando a respeito da qualificação do requerente e do requerido. O pedido de colocação em família substituta pode ser feito em cartório, com uma petição assinada pelos requerentes, e não é necessária assistência de advogado nos casos em que os pais tenham falecido ou o poder de família tenha sido destituído ou suspenso, ou nos casos em que os pais já tenham aderido ao pedido de colocação em família substituta. E durante esse processo de adoção ou para tutela, é determinado um período de convivência aos requerentes, mediante uma guarda provisória, através de um termo de guarda que vai trazer responsabilidade aos guardiões, para que seja verificado se a criança ou adolescente possui uma boa convivência com a família substituta. E diante desse período de convivência, o juiz pode requerer, através de estudo social ou perícia feita por equipe interprofissional, para a formação do seu convencimento. Se essa criança realmente tem uma boa convivência e etc. E após a chegada desse laudo, vai acontecer a oitiva da criança, caso ela já tenha discernimento para isso. A busca pela adoção ou tutela tem caráter permanente e só vai ocorrer após a perda do poder familiar pelos pais, liberando assim o filho para a consumação do ato. Assumindo a adoção ou tutela, o responsável se compromete a desempenhar bem e fielmente o encargo, mediante termo nos autos. Já a adoção é concedida através de sentença. E caso o adolescente ou criança se encontre em acolhimento institucional e seja inserido em acolhimento familiar,
A autoridade judiciária deve informar a entidade responsável para que a transferência dessa criança ou adolescente seja feita no prazo máximo de 5 dias. Esses são os procedimentos elencados pelos artigos 165 ao 170 do ECA, o qual se trata da colocação em família substituta. Obrigada. Boa noite, eu sou o Thiago Oliveira e juntamente com a Yasmin nós vamos falar sobre a apuração do ato infracional atribuído ao adolescente. Bom, ato infracional está descrito no artigo 103 do ECA, diz o seguinte: considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. O artigo 171 diz o seguinte: o adolescente apreendido por força de ordem judicial será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária, ou seja, juiz de direito. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente, o delegado de polícia. Bom, em Goiânia, nós temos a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. É o órgão responsável por essa área específica. O 171 fala apreendido por força de ordem judicial, que provém do juiz, e o 172 já é prisão em flagrante, já é competência do delegado de polícia. Então, comparecendo qualquer um dos pais ou responsáveis, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade judicial, sob um termo de compromisso. E caso o adolescente não compareça, pode sim requisitar forças civis e militar para trazer esse infrator ao local. O artigo 175, parágrafo 2º, fala o seguinte: nas localidades onde não houver entidade de atendimento, que no nosso caso aqui é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, far-se-á pela autoridade policial. A falta da repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Parágrafo anterior, que é 24 horas. O artigo 178 fala o seguinte: o adolescente a quem se atribui a autoria do ato infracional não poderá ser transportado em compartimento fechado de veículo policial, ou seja, tem que ter um veículo específico para transportar esse adolescente, esse infrator, para evitar transtornos psicológicos para sua moral. Aqui, em condições atentatórias à dignidade, a que implique risco à integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Apresentado o adolescente ao representante do Ministério Público, autuados o cartório judicial com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediatamente e informalmente à sua oitiva, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítimas ou testemunhas. O artigo 180 fala de o que o Ministério Público pode fazer. As dotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá, inciso 1º, promover o arquivamento dos autos, inciso 2º, conceder a remissão, que é o perdão da infração, e o 3º é representar a autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. Agora eu vou passar a palavra para a Yasmin. Uma vez que o processo esteja com o MP, o representante do Ministério Público vai poder promover o arquivamento dos autos, conceder a remissão ou representar a autoridade judiciária para aplicação de medidas socioeducativas. Dessa maneira, o processo pode ter duas consequências. Quais são? Que promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão, que é mediante o termo fundamentado, os autos vão ser concluídos à autoridade judiciária para homologação. Caso discorde, vai fazer a remessa dos autos para o Procurador-Geral da Justiça, mediante o despacho fundamentado, e esse vai oferecer a representação e vai designar outro membro do Ministério Público para apresentar ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar.
E a outra consequência é a aplicação da medida socioeducativa, que vai oferecer a representação à autoridade judiciária para aplicar essa medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada, que pode ser advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e internação em estabelecimento educacional, ou entre outros. E sobre a representação. Oferecida a representação, a autoridade judiciária vai designar a audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação. Tanto o adolescente quanto os pais ou responsáveis serão notificados. Caso os pais não forem localizados, a autoridade judiciária vai dar um curador especial ao adolescente. Agora, se caso o adolescente não for localizado, a autoridade vai expedir um mandado de busca e apreensão. Sobre a decisão, comparecendo o adolescente, seus pais ou responsáveis, a autoridade judiciária vai proceder à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado, psicólogos, médicos, enfim. A autoridade judicial poderá entender adequada remissão, que pode ser aplicada em qualquer fase do procedimento antes da sentença, ou entender adequada a medida socioeducativa. Sempre vai ocorrer uma audiência em continuação para ouvir as partes e proferir a decisão final. Óbvio que não há possibilidade da autoridade judiciária não aplicar qualquer medida. Nesses casos, estar provada a inexistência dos fatos, não haver prova da existência do fato, não constituir o fato ato infracional, não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Agora eu vou iniciar sobre a infiltração dos agentes da polícia para a investigação dos crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente, de acordo com o artigo 190. É válido também conhecer a possibilidade da infiltração da polícia, na internet, com o fim de investigar os crimes sexuais contra a criança e o adolescente. O ECA, ele estipula que a infiltração dos agentes policiais deve seguir as seguintes regras, de acordo com o artigo 190-A, que o primeiro será precedida de autorização judicial, devidamente circunstanciada e fundamentada, que vai estabelecer os limites da infiltração para obtenção de prova ouvido o Ministério Público. Dar-se-á mediante o requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e conter a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados da conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Não pode exceder o prazo de 90 dias, sem prejuízos de eventuais renovações, desde que o total não exceda 720 dias e sejam demonstradas a sua necessidade a critério da autoridade judicial. É válido também dizer que a infiltração de agentes da polícia na internet é exceção, pois não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Além disso, as infiltrações da operação ocorrem em sigilo, tanto no Ministério Público e no delegado. Boa noite, pessoal. Eu vou falar para vocês a respeito da infiltração de agentes de polícia, nas investigações de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Bem, esse instituto da infiltração, ele é recente, A gente pode dizer que ele é recente porque o ECA inicialmente não previa esse instituto, ele só passou a existir no ano de 2017, por meio da Lei 13.441, que inseriu os artigos 190A até o 190E no ECA. Com isso, as polícias judiciárias puderam passar a ter essa ferramenta a mais nas investigações, porque tem alguns casos complexos que envolvem pedofilia, principalmente usando meios como a internet,
que é quase impossível descobrir, chegar na autoria em organizações criminosas sem esse tipo de trabalho. O que acontece para a polícia desenvolver essa investigação, tem que ter, primeiramente, autorização da justiça, né? A autoridade policial tem que fazer uma cautelar, pedindo autorização para o juiz competente. Com isso, o juiz vai abrir vista ao MP. O MP, dando o positivo, né? Autorizando, o juiz também vai emitir vai autorizar o procedimento, né? E esse procedimento, inicialmente, ele tem a duração de até 90 dias, né? E pode ser prorrogável, né, por outros períodos até, no máximo, 720 dias, né? E novamente, né, esse instituto ele só é autorizado pela justiça quando não tiver outro meio de conseguir a prova, né? For o único meio de obtenção da prova. E o que é a infiltração de agentes, né? É uma técnica especial utilizada, né, pelas polícias judiciárias, lembrando que somente as polícias judiciárias que podem promover essa infiltração, né? No caso, as polícias civis dos estados e a Polícia Federal. Polícias militares, a Rodoviária Federal, outras instituições não podem, né, sequer pleitear isso para a justiça, né, porque não é a atividade principal deles, não é a competência legal deles. Então é o seguinte, essa técnica, por meio dessa técnica, a polícia vai inserir um agente, né, em uma organização criminosa, ou até mesmo que investiga pequenos grupos de pessoas que praticam esses crimes, principalmente na internet, né, contra a dignidade sexual das crianças e adolescentes. Então, assim, é importante destacar que durante esse trabalho, o agente ele vai ter que prover uma identidade falsa, né, mesmo que seja documental para integrar uma organização criminosa. Ele também vai pode criar perfis falsos na internet, né, se passando por outra pessoa, com um interessado ali de trocar material de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes, né, e participar de toda aquela rede para poder chegar nesses autores, né. Então, assim, o que acontece? Durante esse trabalho, o agente de polícia ele pode até vir a praticar, né, algumas condutas típicas e, eventualmente, ele tem sempre que formular relatórios parciais e, no final da investigação, um relatório final, detalhando tudo o que fez, todas as condutas criminosas que ele tenha praticado durante a investigação, né? E se ele cometer excessos, ele responde pelos excessos, né? Então, basicamente é isso. Ele vai se passar por outra pessoa, vai criar identidade falsa, se preciso for até documental. Os cartórios vão emitir num livro especial um documento falso que o cara tira uma identidade baseado na certidão de nascimento, tudo criado para poder garantir o anonimato desse agente. Porque a infiltração policial precisa de ter uma regulamentação, né? Primeiro, para ter o controle para evitar excesso, né? Então, tem que ser precedido com autorização judicial. E, como eu disse, ele vai ter que, durante a investigação, ele vai ter que esconder a sua real identidade, ele vai ter que forjar documentos, acompanhar criminosos, né? E pode vir a praticar condutas típicas, né? Ele vai praticar alguns crimes mesmo, vai participar daquela organização. Então, tudo tem que ser fiscalizado, né? Pelo MP e pelo judiciário, né? E, como eu disse, se ele cometer abusos, né, passar do que deveria ser a atribuição dele, ele vai responder por isso. E não são todos os crimes que são passíveis desse tipo de investigação, né, de infiltração. A despeito dos crimes que são tratados ali contra crianças e adolescentes, no ECA, né, o que autoriza esse trabalho é o artigo 240 do ECA, que é produzir, registrar
cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes. Outro artigo também é o 241, que é vender vídeos que contenha cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças ou adolescentes, né? Tem também o 241A, que é oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir fotografia, vídeo que contenha sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. O 241B, que é adquirir, possuir, armazenar fotografia ou vídeo, né, que tenham cenas de sexo com crianças e adolescentes. É importante ressaltar que só o fato da pessoa manter isso no dispositivo dele, se você tem isso no seu celular, se você recebe no seu computador, e só de você manter esse tipo de conteúdo no seu dispositivo, mesmo que você não repasse, você está cometendo crime, né? Então, assim, eventualmente, né, todos nós participamos de vários grupos, de todo tipo de gente, a gente não conhece todo mundo. Se alguém mandar esse tipo de conteúdo, a recomendação é que nem abra, entendeu? Já apague e desfaça disso aí. Então, outro artigo também que o ECA prevê é o 241C, né, que é simular a participação de criança e adolescente em cenas de sexo explícito, basta a simulação, né? Tem também o 241D, que é aliciar, né, assediar, instigar, constranger qualquer meio de comunicação, né, a criança ou adolescente para o fim de praticar atos libidinosos. E tem alguns outros artigos que já não são no ECA, né, mas porque como envolvem crianças e adolescentes, né, eles estão previstos no Código Penal, mas eles são passíveis também da infiltração de agentes para a investigação desses crimes, né, que é o 154A do Código Penal, que trata da invasão de dispositivo informático, né, tem o 217A, né, que é o estupro de vulnerável, o 218, que é a corrupção de menores, o 218A, que é a satisfação da lascívia, né, mediante presença de criança ou adolescente, e o 218B, que é o favorecimento à prostituição de criança, adolescente ou vulneráveis, né? Então é isso aí, obrigado. Olá, me chamo Paulo Henrique e hoje eu vou falar sobre as funções do MP. O MP poderá atuar de duas formas, como autor do processo ou como fiscal da lei. O MP poderá promover ações de alimentos e os procedimentos de suspensão do poder familiar, promover inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos. Ele também instaurará procedimentos administrativos e instruí-los a expedir notificações para colher depoimentos e esclarecimentos, requisitar informações e documentos e particulares e das instituições privadas. O MP, para conseguir algumas dessas coisas, ele precisará da força policial, e ele tem esse direito. Ele pode requisitar a força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais, de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições. Ele poderá também inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimentos e os programas que trata esta lei, adotando ao ponto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades e porventuras verificadas. Zelar também pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Nos processos e procedimentos em que não for parte, o MP atuará obrigatoriamente como na defesa dos direitos e interesses em que cuida a lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligência, usando recursos cabíveis. Para zelar o efetivo
respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e aos adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, ele poderá, o representante do MP, reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento sob sua presidência, estender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada em dia, local e horário previamente notificados e acertados, efetuar também recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, afetos e crianças ao adolescente, fixando um prazo razoável para a sua adequação. E é isso. Artigo 202. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida essa lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências usando os recursos cabíveis. O Ministério Público atua como parte e como fiscal da lei. Ele vai atuar como parte quando ele vai propor a ação e fiscal da lei quando fiscaliza a atuação das partes no processo. Como custos legis, o Ministério Público atuará obrigatoriamente na defesa dos direitos e interesses de que trata esse estatuto, hipótese em que ele terá vista dos autos depois das partes, onde ele vai poder juntar documentos, requerer diligências e usar os recursos cabíveis. Artigo 203. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. A obrigatoriedade da intimação pessoal do Ministério Público exclui qualquer outra via de intimação. Os autos eles devem ser enviados ao representante ministerial para a ciência das decisões. A intimação pessoal ela decorre da obrigatoriedade da atuação do Ministério Público no processo. Artigo 204. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Estabelece no artigo 84 do Código de Processo Civil, quando a falta de intervenção do Ministério Público acarreta nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Estabelece no artigo 84 do Código de Processo Civil, quando da obrigatoriedade de atuação do Ministério Público no processo e a sua falta acarreta nulidade absoluta ao mesmo. Se ocorreu a tramitação do processo sem a participação do Ministério Público, o juiz de ofício ele vai anular o feito a partir desse momento em que o órgão deveria ter sido intimado. Essa nulidade ela pode ser invocada por qualquer interessado, além da autoridade judiciária. Artigo 205. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. As fundamentações do Ministério Público se refere à análise das questões fáticas e jurídicas ocorridas em processos judiciais. Quando se tratar de procedimentos investigatórios, não há necessidade de fundamentação. O advogado é considerado pela Constituição da República como indispensável à administração da justiça, sendo um instrumento de garantia de regime democrático de direito. É o profissional que detém o conhecimento técnico apto a garantir e fazer valer os direitos dos cidadãos. O advogado, como membro da Justiça, também carrega a importante tarefa de defender os interesses da criança e do adolescente, também representá-lo quando se fizer necessário. O Estatuto da Criança e do Adolescente quebrou velhos paradigmas consagrados pelo revogado Código de Menores, ao se adequar aos regramentos internacionais, passando a tratar a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e obrigações, não como pessoas inferiores, como era visto anteriormente. A Constituição Federal, ao garantir os direitos fundamentais, traz em seu artigo 5º que é assegurado o contraditório e a ampla defesa. E essa garantia só pode ser efetivada se a parte puder ser assistida por um profissional legalmente habilitado. Para aqueles que não dispõem de condições financeiras suficientes para arcar com os honorários profissionais, sendo assim, o Estado fornece assistência jurídica integral e gratuita, como consequência do princípio constitucional
do acesso à justiça e garantia do devido processo legal. A regra a ser aplicada é a da possibilidade de escolha pela criança e pelo adolescente do advogado que irá realizar a postulação em seu nome em juízo. Não possuindo o advogado ou não tendo condições financeiras de arcar com os seus honorários profissionais, será indicado à Defensoria Pública ou órgão que exerça a assistência jurídica gratuita. Como não haja defensor público em atuação no juízo da infância ou já esteja ele atuando nos autos, deverá ser indicado o defensor público tabelar ou nomeado advogado para atuar gratuitamente. O artigo 207 do Estatuto trata da obrigatoriedade da presença do advogado em processo que possa ressaltar em medida restritiva de liberdade. Com o efeito, a garantia da presença do advogado para a defesa dos jovens envolvidos em prática de ato infracional possibilita o respeito ao direito de liberdade quando permite o estabelecimento de critérios avaliativos entre o ato cometido e a medida a ser aplicada, bem como a mudança em qualquer tempo da medida aplicada para outra mais blanda. Importante ressaltar a regra constante do inciso 2 do artigo 207 do ECA. O dispositivo dispõe que a falta do defensor do adolescente infrator no dia e hora aprazados para a realização do ato processual não implicará o adiantamento do ato, devendo o juiz nomear algum outro profissional para representar o adolescente única e exclusivamente naquele ato. A norma dá toda a importância à celeridade processual e à prestação jurisdicional. O que torna esta regra mais importante nas hipóteses é que o adolescente infrator encontra-se internado provisoriamente, já que, nesses casos, o Estatuto determina em seu artigo 183 que toda a instrução há que estar finalizada no prazo de 45 dias. O Estatuto prevê a possibilidade de nomeação de defensor pelo juiz para acompanhar todos os atos processuais. Busca-se aqui o contraditório e a ampla defesa. Por fim, a peculiaridade importante do Estatuto diz respeito à possibilidade da dispensa e da outorga de mandato por escrito. O advogado pode ser constituído como mandatário da parte oralmente na presença da autoridade judiciária. É isso aí, gente. Muito obrigado.